A gente vai falar sobre essa expectativa aqui em São José do Rio Preto. Representantes do prefeito Edinho Araújo devem se reunir hoje com vereadores da cidade que colocaram 14 emendas no orçamento do município e retiram quase 20 milhões da lei orçamentária, que já estava previsto para 2023, para direcionar individualmente os recursos a entidades e projetos individuais. O objetivo do encontro é negociar com os vereadores a redução dos valores das emendas para que sobre mais dinheiro nos cofres do município para setores com mais necessidades, né? Ou projetos do executivo aqui, o que já estava previsto, né? O município está tentando baixar essas emendas aí, essa destinação individual dos vereadores. O Kleber Luiz tem mais detalhes para a gente, ainda não está confirmado se a reunião já foi, se vai ser. A gente ainda não tem essa definição, né, Kleber? E o que foi realmente resolvido, não é verdade? Exatamente, Sandro, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, há sim essa expectativa. Eu conversei informalmente com alguns vereadores, eles disseram o seguinte para mim: olha, a gente não tem ainda a confirmação do horário, eu ouvi dizer que representantes do prefeito devem chamar a gente para conversar a respeito desse projeto, mas ainda a gente não sabe o horário, provavelmente será agora à tarde. O que a gente entendeu nisso tudo é que já foram apresentadas algumas emendas à lei orçamentária anual, como a gente disse ontem. O orçamento é discutido todo ano, inclusive com a participação dos vereadores. Então os vereadores podem indicar pontos que mais precisem, dizendo: olha, eu proponho, sugiro tirar dinheiro daqui, colocar naquele local, tire da manutenção de vias públicas e destine parte desse recurso para a saúde. Então o vereador ele pode indicar e aí cabe ao executivo acatar ou não essa indicação. Então isso acontece todo ano, essa discussão já está sendo feita, tanto que já apresentaram 14 emendas ao orçamento, que por enquanto são sugestões. Mas caso esse projeto da emenda impositiva passe ainda este ano, já valerá para o orçamento do ano que vem. Então a prefeitura já está lidando como se fosse obrigada a executar essas emendas. E por isso o município está preocupado, porque, segundo o que a gente apurou, muitas emendas ultrapassariam o limite que é do projeto de 1,2% do orçamento. O município não teria recurso para isso, porque eles estão tirando de áreas que são também bastante urgentes, necessárias, para colocar em outras, né? Então tudo isso tem desagradado e preocupado, na verdade, o executivo. Portanto, essa conversa de hoje é porque a própria prefeitura já vê dificuldade em cumprir essas emendas impositivas já para o próximo ano. A gente vai acompanhar tudo que for ocorrer, inclusive porque esse projeto, como já era de se esperar, tem causado muita polêmica, inclusive especialistas estão se dividindo a respeito disso, divide a opinião, né? Aquilo tudo que a gente trouxe ontem aqui a respeito da Constituição ainda ficou muito obscuro, até porque é novidade, né? Vereadores terem essa autonomia para definir o que o executivo vai ou não fazer, ou como vai usar ou não o dinheiro. Como eu disse, cabe aos vereadores, né, autorizarem a execução orçamentária. O prefeito só pode fazer aquilo que está previsto no orçamento, mas uma coisa é você autorizar, outra coisa é você obrigar a fazer. E é isso o que passaria a acontecer já no próximo ano com a aprovação deste projeto. E eu disse que divide opiniões, até porque tudo isso que está sendo feito hoje aqui em Rio Preto está sendo baseado numa proposta de emenda à Constituição, uma PEC que já foi aprovada, virou uma emenda à Constituição. Alterou o artigo 165 da Constituição Federal, que também faz referência ao artigo 166, que criou essa emenda impositiva lá no Congresso, na Câmara dos Deputados e também no Senado. Mas esses dois artigos, eles falam a respeito da administração pública federal. E aí os vereadores acharam brecha, porque existe, né, o princípio da assimetria que a gente fala, que é o seguinte: tudo o que está previsto para o legislativo no âmbito federal poderia ser aplicado no âmbito municipal. Mas para você ter uma ideia que isso ainda não é um consenso, que lá em Brasília ainda há uma divisão no entendimento, porque essa PEC aprovada criou o orçamento impositivo para os deputados e para os senadores, mas já existe um outro projeto ainda em tramitação, proposto em 2019, que se encontra em comissões ainda, nem foi levado ao plenário. Eu estou inclusive aqui com o relatório dele na mão, o projeto de lei complementar número 18 de 2019, que neste momento está parado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e esse projeto autoriza as câmaras municipais a também terem esse orçamento impositivo, ou seja, a gente entende que lá em Brasília, na visão deles, não há
pela PEC, a autorização expressa para que as câmaras tenham isso, porque senão não haveria necessidade de um outro deputado propor, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né, se a própria PEC por si só pudesse ter esse efeito cascata também nas câmaras, provavelmente na Comissão de Constituição e Justiça já teria sido barrado. O projeto continua tramitando lá. Então há essa divisão de entendimento até mesmo lá em Brasília, e não só lá, até mesmo no Judiciário, porque outros municípios já criaram esse orçamento impositivo, e nós temos um caso específico em Divinópolis, Minas Gerais. Lá, esse orçamento impositivo foi criado, aprovado em 2019, mas uma liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu até o ano passado a execução dele, justamente com base em todos aqueles argumentos que nós já utilizamos ontem aqui no Balanço Geral, né? Um conflito de competência, e aí apenas no final do ano passado que houve uma decisão favorável, e lá continuou, só que ainda assim gerou muita polêmica, dividiu inclusive a opinião do Judiciário, porque um relator, um desembargador, numa decisão monocrática, que a gente fala, uma decisão solitária, ele entendeu que não poderia, depois de uma segunda decisão, aí mudaram de ideia. Então ainda gera muita dúvida, e apesar de toda essa polêmica, além de toda essa polêmica a respeito da legalidade, abre margem para diversas discussões, hoje eu fui dar uma olhadinha no orçamento que está sendo discutido na Câmara para o próximo ano. Inclusive eu estou aqui com alguns pedaços, né, algumas partes, na verdade, eu imprimi aqui partes das emendas que foram apresentadas, como você disse, foram pelo menos 14, mas nós temos uma de ar-condicionado, um recurso que seria destinado de R$500 mil para a compra de ar-condicionado para a unidade de pronto atendimento aqui da cidade. Então o vereador estaria retirando dinheiro de uma dotação orçamentária, reservando R$500 mil para que o prefeito possa usar esse valor exclusivamente para comprar ar-condicionado, R$500 mil para uma determinada unidade de pronto atendimento aqui da cidade, a UPA Norte. E tem outras emendas aqui que mostram também como isso bagunçaria o orçamento. Lembra que ontem a gente falou aqui a respeito do plano plurianual, de toda a programação orçamentária que o Executivo faz? Aqui nós temos emendas, por exemplo, que tiram recursos da Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança, do Programa de Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública para o próximo ano, e coloca esse recurso na saúde, R$3 milhões. Até acho válido, mas lembrando que a Secretaria de Saúde já tem um orçamento aí de mais de R$500 milhões. E aí depois um outro vereador, ele faz uma emenda colocando recurso na modernização de mobilidade urbana e segurança pública, ou seja, esse recurso já estava previsto. Vem um vereador e retira um montante. Vem um outro vereador, tira recurso de uma outra pasta da manutenção de praças, próprios públicos, para destinar para a Secretaria de Mobilidade Urbana, ou seja, é aquela história, um vai, tira, coloca em outro lugar, outro vem, tira daqui, coloca ali onde estava, só que não coloca o mesmo montante, e o orçamento vai virando uma coxa de retalhos. Isso também preocupa bastante a gente, viu, Sandro? Volto com você aí. Como a gente estava conversando na redação agora há pouco, né, e o Kleber é muito entendido nessas questões políticas, né, vira uma bagunça. O prefeito não vai saber mais, quer dizer, um orçamento que fica fechado ali, se tiver essas emendas impositivas, fica fechado para o vereador fazer o que ele quiser. Parte desse dinheiro aqui eu vou mandar para fazer uma pracinha, que muitas vezes talvez nem tenha necessidade, um projeto lá que é para agradar as pessoas que votaram em mim, né? Cria um curral eleitoral e pode tirar dinheiro de uma área necessitada, né? Totalmente necessária, que foi prevista e proposta aí pelo Executivo, tira o poder do prefeito de destinação dessas verbas e quebra, né, o poder pleno do prefeito, coloca aí cada vereador como sendo um mini prefeito na cidade. Isso daí é um absurdo, porque aí não vai ser mais legislador, né? Vai ser /executivo, legislador /executivo, o que está acontecendo em várias partes do país, infelizmente, né, ô Kleber? Exatamente. Ô Sandro, só uma outra observação, porque quando a gente fala de gestão pública, de administração, a gente não pode se prender ao populismo. E aí talvez na ânsia de fazer isso que você disse, né, criar ou manter o seu chamado curral eleitoral, o seu grupo de eleitores, angariar votos, ficar os 4 anos do mandato fazendo campanha com o dinheiro público, mandando para aquele local porque acha que naquele setor vai render mais votos. A gente tem visto nessas emendas muitos vereadores tirando recursos de outras pastas, como de mobilidade
mobilidade urbana, Secretaria de Trânsito, Segurança, também manutenção de praças e colocando esse recurso na saúde. Você fala, Kleber, mas você é contrário a colocar recurso na saúde? Não, jamais. Eu acho que deve se investir sim em saúde, só que não dá para pensar a administração pública como apenas saúde. Nós precisamos de educação, precisamos sim de transporte, de mobilidade urbana, de segurança. Então, quando eles acham que se eu mandar recurso para a saúde, eu vou sair bem na fita e começa a mandar um monte de recurso para a saúde e esvaziar as outras secretarias, isso também é bastante complicado, viu? Porque a gente sabe que, por exemplo, a saúde, se você não cuida bem da via, se não há uma manutenção do asfalto, isso pode gerar mais acidente de trânsito, esse acidentado vai ser atendido no SUS e aquele recurso que você mandou ali para o SUS para que possa fazer o atendimento, se você tivesse investido na segurança viária, você gastaria muito menos do que o tratamento que essa pessoa vai precisar na unidade de saúde. Então, o problema é esse, o vereador vê apenas o lado dele nessas emendas, né? Em conseguir manter-se bem na foto, mandar recursos da saúde porque dá voto e esquece que a administração tem que ser pensada macro. Por isso que é importante que o executivo também tenha essa liberdade para fazer essa gestão do recurso, porque o executivo vai saber que a segurança também precisa, o quanto se precisa para manutenção de praças, né? Que também a gente precisa desse cuidado, porque se você deixar mato alto, a gente tem o problema dos bichos peçonhentos, que a gente fala por aí. Outra pessoa que sofreu um acidente com uma picada de escorpião, por exemplo, vai para a rede de saúde. Esse recurso que você mandou fica quase nada perto do que vai se gastar se você não cuidar de outras áreas. Então, os vereadores, pensando dessa forma muito pequena, desculpa o termo, mas eu acho que é esse o pensamento, né? Só para se ver bem na foto, porque saúde dá voto, é muito complicado isso. Então, por isso que é mais um ponto que preocupa esse orçamento impositivo. Eu acho que tem que ser, o município tem que ser pensado de forma plena, todos juntos. É esse o papel do prefeito, de indicar, ver quais são as necessidades. É por isso que ele se propõe a estar no cargo, junto com pessoas técnicas ali, o cercando, e cabe aos vereadores legislar, né, e fiscalizar e indicar, sim, qual área está mais necessitada, mas em conjunto, não com interesses individuais que pode colocar em risco até a questão correta da coisa. Aliás, Kleber, a gente foi atrás das pessoas para saber se, né, o que é essa lei, esse direcionamento impositivo das verbas do município. A gente tem agora a entrevista com o representante do TCE, o Kleber. Ele vai falar com a gente para, né, você que fez a entrevista sobre o que é essa lei impositiva, como funciona isso e como eles veem essa situação. Roda aí. As alterações, elas serão feitas na lei orgânica municipal e os vereadores depois poderão introduzir emendas à lei orçamentária anual, né? Essas emendas serão impositivas, o Poder Executivo terá que executá-las obrigatoriamente. Se, durante esse processo, houver alguma ilegalidade, o Tribunal de Contas, com certeza, irá apontar, né? Mas a questão da constitucionalidade, isso não será analisado nesse momento, né? Mesmo porque não é nossa atribuição, e, eventualmente, se houver alguma irregularidade na execução do orçamento, ou seja, se não for executado conforme a lei orgânica municipal, que futuramente será alterada, se a proposição for aprovada, aí sim nós vamos apontar essas irregularidades. Bom, tá aí, TCE, né, Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão responsável aí por fiscalizar e analisar as contas do município. Agora, ontem nós colocamos uma entrevista do Renato Pupo, que é um dos vereadores, um dos 17 vereadores, que é contra essa proposta de emenda impositiva. E ele falou uma coisa que é preocupante, é o que eu acho também, que isso daí abre brecha para uma possível corrupção. A gente não está falando que vai existir, até como o TCE disse, se tiver alguma irregularidade, né, o TCE vai estar fiscalizando, mas, né, abre brecha, abre caminho para isso. Vamos rever a entrevista do Renato Pupo. De volta ao assunto das emendas impositivas, quero reiterar aqui o que eu já disse antes. Eu sou contra esse projeto por dois motivos que me preocupam. Um é a questão do desvirtuamento da destinação de recursos. Eu receio que um parlamentar
até bem intencionado, acabe destinando recursos para uma entidade que seja seu reduto eleitoral, em detrimento de outra que precise mais e às vezes nem seja do seu conhecimento. E quando eu falo isso, não estou direcionando a nenhum parlamentar. Esse argumento eu já usei na legislatura passada, quando o assunto veio à tona, e eu combati com essa mesma fala. Então não é direcionado para o vereador A, B ou C. E outro receio em relação ao tal do pedágio. Não posso afirmar que isso vá acontecer em Rio Preto, mas quem acompanha a política a nível nacional sabe que essa prática nociva, infelizmente, acontece em alguns lugares. O parlamentar, às vezes, destina um recurso e segura um percentual de 10%, 20%. Eu tenho muito receio que isso venha a acontecer em Rio Preto. Por esses motivos, eu não me sinto seguro para votar esse projeto e, portanto, me posiciono contra e votarei contra. E a gente vai realmente abrir o espaço aqui para a gente saber quais são os vereadores que são contra e a favor. Eu acho que a população tem o direito de saber quem vai votar contra, quem vai votar a favor, né? Essa reunião que deve acontecer hoje, a gente não sabe se já aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer, né? Se o prefeito Edinho Araújo, os representantes aceitarem essas emendas que estão sendo colocadas hoje, é abrir caminho para emenda impositiva, né? É aceitar o desejo aí dos vereadores, deixar parte do comando da cidade nas mãos dos vereadores, né? Isso daí é muito preocupante, porque há esse direcionamento individual com interesses individuais e a gente briga aqui pelo coletivo. Nós fomos atrás de outro vereador, que é presidente da Câmara, né, Kleber? O Pedro Roberto, que colocou a sua posição. Daqui a pouquinho nós vamos querer ouvir a posição da população. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma enquete no ar. Roda aí pra gente. Estamos implantando em Rio Preto algo que a Constituição Federal prevê. Há uma emenda, uma PEC, né? Que prevê que os municípios, assim como o Estado e a União, que os parlamentares possam fazer emendas parlamentares de caráter impositivo que beneficie a cidade, né? Então, o projeto está na Câmara de emenda dessas emendas, já foi votado pela legalidade e vai ser votado pelo mérito. E a gente tem informação de que vai passar e eu, né, também sou favorável a elas. Bom, portanto, aí o presidente da Câmara é favorável, né, às emendas, né? As emendas. Ele deixou claro com relação à emenda impositiva, o Kleber? Ele é favorável também? Exatamente, essa fala dele, ele até cita aquela PEC que eu até falei aqui no começo, ele de forma até equivocada disse que deixa expresso sobre estados e municípios, não, lá fala sobre a administração pública federal e aí se entende que por assimetria poderia também seguir o mesmo entendimento no município, mas há ainda aquela dúvida também. Entendi. Ó, nós vamos abrir espaço aqui para a população, nós vamos colocar uma enquete, coloca aí pra gente, tem a artezinha, Daiane, para colocar, você pode participar com a gente através do WhatsApp. Você acha que o vereador deve direcionar verba do orçamento como quiser? Porque da forma impositiva, ele vai, ou ela, né, vai destinar, para a prefeitura, tem que ser realizada essa obra, está aqui, é a minha imposição. Ou seja, cria um orçamento individual para cada vereador. O que você acha disso? Porque quem manda na cidade é a população, né? A população que tem o seu direito, né, de votar e tem que saber da verdade, que hoje, por exemplo, deve ter essa reunião aí, a prefeitura tenta negociar, eu acho que não devia negociar só para ter o apoio desse ou daquele, né? E eu acho que a coisa tinha que ser mais clara realmente, né? Jogar aí para a população, ter uma reunião aberta para a população, para saber qual é o vereador, por que ele quer, né, direcionar para lá ou para cá, né? Eu acho que tem que ter motivo para isso, tem que ver qual é a necessidade, saber se realmente aquela ação, aquela obra, aquele direcionamento de verba é realmente
necessário, porque a gente sabe que o município trabalha com um orçamento apertado e tem áreas necessitadas. E vai virar vai tirar daqui, colocar lá, quer dizer, pode acabar alguma área ficando deficitária. A gente está com essa enquete, dentro do Balanço Geral a gente vai colocar a opinião. Participe com a gente. O que você acha da emenda impositiva, né, que, segundo até o vereador Renato Pupo aí, pode abrir brecha, né, para um pedágio, quer dizer, corrupção. É legal, você viu, o TCE disse, é legal, é constitucional. Mas o Brasil, do jeito que está, né, por isso que está desse jeito o Brasil. Quer dizer, as leis acabam favorecendo, né, a possibilidade de sair dinheiro aí pelo ralo. A gente vai continuar acompanhando isso. Kleber Luiz, muito obrigado. Qualquer novidade que tiver aí a respeito dessa reunião, né, a gente vai estar acompanhando a votação desse projeto, mas provavelmente vai passar? Provavelmente, pelo que está todo mundo dizendo aí. Mas a população tem o direito de saber a verdade e como isso daí deve afetar os cofres públicos. Muito obrigado, Kleber Luiz, pela sua participação.